Bom dia a todos. Bem, vamos então iniciar a nossa atividade de hoje, fazendo a nossa oração. E como eu sempre gosto, hoje estamos sem os violeiros, sem os nossos amigos que aqui vêm acompanhar, mas vamos fazer a nossa abertura cantando, fechando os olhos, pensando no Pai Criador, e vamos dizendo assim: quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, luz em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. A nossa conversa de hoje é sobre o dar de graça o que de graça recebeste. Jesus disse aos seus apóstolos: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. O que nós recebemos gratuitamente? Quem lembra da coisa mais importante aqui? Se parar de receber, morre. Respirar. O ar que nós respiramos é de graça, gente, está aí, ó. Nós não pagamos nada por ele. E assim também, esse dom de cura, esse dom de, como Jesus pedia aos apóstolos, vai lá e cura as pessoas. Ninguém fez alguma faculdade, alguma universidade, alguma escola, recebeu tudo de graça do Pai Criador, assim como nós recebemos todo dia aqui o ar, quando acordamos, dormindo também, nós estamos respirando, né? Então, aquilo que nós não pagamos, nós devemos passar ao outro, ao próximo, ao nosso irmão, de graça. Foi o que Jesus pediu: dai de graça o que de graças recebestes. Ainda temos, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, eu veio aqui hoje, aí uma pessoa: você vai amanhã lá fazer a palestrinha, a conversinha lá no Tiãozinho? Eu digo: vou. Reza por mim. Tá, a gente pode lembrar dessa pessoa, né? Desejar o bem para ela, mas como que eu vou rezar para ela? Ela mesma que tem que ter a iniciativa de rezar. E o que acontecia e acontece às vezes? Tem pessoas que cobram para fazer uma prece, tem pessoas que cobram para fazer um atendimento. Então, Jesus disse assim: precavei-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. O que é essa casa das viúvas? As pessoas, para fazer a prece, pedem a fortuna, pedem o dinheiro. E essas pessoas
receberão uma condenação muito maior do que a nossa. Sabe por quê? Porque a dor da consciência, o remorso de haver feito aquilo que não devia ser feito, da graça que recebeu sem nada pagar, e cobrar daqueles, muitas vezes, que nada têm, que vão passar necessidades. É por isso que Jesus falava, aqueles que tomam da casa das viúvas. Mas hoje em dia, nós vemos muitos irmãos esquecerem desses preceitos de Jesus e fazerem um mercantilismo, um mercado, um comércio da prece, um comércio da religião, um comércio da igreja. Deus não vende os benefícios que concede. Por acaso alguém conhece alguma pessoa a que Deus tenha determinado, você é o meu vendedor, tá? Você é que vai passar para frente as coisas que eu tenho. Não existe ninguém. Deus não deu a ninguém esse direito de comercializar e de fazer das suas graças fortuna. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga mais das vezes dispensado de orar ele próprio. Nós temos alguns relatos em livros espíritas de irmãos nossos que desencarnam em determinada situação e ao chegarem ao plano espiritual não encontram aquilo que eles esperavam. Muitos deles compraram o céu, muitos deles compraram a felicidade, a saúde, o paraíso. E isso não vai acontecer. Para nós conquistarmos o paraíso, é necessário que a gente mereça o paraíso. Então, essas pessoas, quando chegam lá no plano espiritual, que veem que estão numa situação diferente do que esperavam, viram assim e dizem, mas olha aqui, ó, eu quando estava lá encarnado na terra, eu paguei, pô. Eu paguei para ir para o céu, eu paguei para ter um lugar melhor. Só que isso não se paga, isso não se compra, isso se conquista. E como é essa conquista? Como nós conquistamos um melhor lugar para ficarmos no plano espiritual? Porque para lá iremos com certeza, não há ninguém imortal. Um dia vamos partir. É a verdade, pode até ser dolorosa, mas é a verdade. E como nós conquistamos um lugarzinho lá? Nós conquistamos um lugarzinho lá praticando bem, sendo gentis, sendo amáveis, auxiliando aqueles a quem possamos. Ah, mas eu estou numa cadeira de rodas, ah, eu já estou muito idoso. Mas você não sabe rezar? A gente não sabe orar? A oração ajuda muito as outras pessoas. Essa manhãzinha que nós estamos passando aqui é de uma ajuda enorme a quem você quiser. O irmão que eu citei aqui, que me pediu, faça uma prece lá por mim, se eu pensar nele aqui, ele vai ser ajudado lá, com certeza. Não sou eu que estou ajudando, mas são os espíritos amigos que vão levar até ele essa prece. E nós, do tempo mais antigo, que frequentamos a igreja, a gente se lembra daquela passagem que tem na Bíblia, que está no Evangelho, que Jesus expulsou os mercadores do templo. Vocês lembram disso? Jesus chegou ao templo de Jerusalém e na entrada do templo ele estava tomado de bancas onde se faziam negócios. Por quê? Porque naquela época
os judeus ainda usavam os sacrifícios de animais para agradar a Deus. A gente sabe que não era necessário, mas ao mesmo tempo nós sabemos que era o início de uma fé, já era uma crença em Deus. Então eles faziam isso e os mercadores vendiam ali pombas, cabritos, bodes, etc. Até bois. Então os animais eram vendidos ali para as pessoas sacrificarem no templo. Veja, a casa de Deus, que seria a pseudo-casa de Deus, em que eles queriam fazer a casa em que você orasse para Deus, ela estava tomada pelo comércio, ela estava tomada pela venda. E alguém pode dizer assim, mas Renato, isso foi lá no tempo de Jesus, lá na Judéia. Não, continuamos até hoje. Muitos de nossos irmãos que receberam a missão lá no plano espiritual do Pai Celeste, de fazerem o crescimento de outros irmãos através da prece, através da fé, ficam cobrando, ficam vendendo coisas para que isso aconteça. Mas eu costumo dizer que a condenação, como nós lemos aqui, a condenação deles será maior no plano espiritual, mas aquele que compra também tem sua culpa, também tem sua parcela, porque quando fazemos alguma coisa, fazemos pela nossa vontade, porque queremos. Quando nós não queremos, não fazemos. Então, se alguém chega para mim e me oferece o reino dos céus em troca de R$1.000, eu vou rir, porque primeiro que ele não tem esse poder, segundo que o reino está muito barato, né? Podia pelo menos ser mais caro. Então o que acontece? Nós não devemos nos iludir, nós não devemos nos levar por promessas vãs, por coisas tão pueris, por coisas tão sutis, que não merecem nem ser analisadas por nós. Mas vamos a si mesmo analisar como uma pessoa pode chegar ao ponto de querer comprar um lugar no céu, como uma pessoa pode chegar ao ponto de querer ser salva porque você rezou por mim. Isso é muita pieguice, é muita ingenuidade. Nós temos que ter mais seriedade com essas coisas do Pai, com essas coisas de Deus, com o nosso futuro, porque nós estamos aqui, mas isso aqui passa. Qual é a nossa verdadeira vida? A nossa verdadeira vida é a vida do Espírito, não é essa aqui. Essa aqui é um planetinha chamado Terra, que nos abriga pelo amor de Jesus, pelo amor do Pai, pela proteção da Virgem Santíssima. Esse planeta nos abriga momentaneamente, é nossa residência momentânea, em que passamos pouco tempo, 70 anos, 100 anos, mas junto essa quantidade de anos perante a eternidade não é nada. A maior parte do tempo nós passamos lá no plano espiritual, nós passamos em outra dimensão. Essa não é a nossa verdadeira vida. Então nós temos que comprar, entre aspas, o nosso lugar lá no outro mundo. Mas a gente, como eu disse, só compra praticando o bem, sendo caridoso, auxiliando ao próximo, disciplinando-se. Essa história é velha, conhecida, mas quando o nosso amigo Chico Xavier foi iniciar
a sua caminhada, ele perguntou aos espíritos o que ele deveria fazer. E a primeira resposta foi: você tem que ter disciplina. Ele: tá bom. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então nós temos que nos disciplinarmos. A disciplina é muito importante. Não que nós sejamos escravos do relógio, escravos da rotina da vida, mas existem coisas que nós temos que são rotineiras. Eu tenho que tomar banho todo dia. Eu tenho que escovar os dentes. Eu tenho que trocar de roupa. Eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho que comer. Daqui a pouco, hein? Nosso almocinho vai estar aí, não é isso? Então, são coisas que não são rotinas, mas são necessárias para a nossa sobrevivência. Eu tenho que tomar meu remedinho, meu santo remédio. Graças a Deus que eu tenho remédio para beber, porque se eu não tivesse o remédio para beber, eu já teria partido, como disse o pessoal, para outra, né? Então, ao invés de brigarmos, ao invés de ficarmos relutantes em tomar o remédio, vamos tomar nosso remedinho alegres, felizes, sabedores de que sem ele nós não vamos sobreviver. E graças a Deus nós temos um remédio para tomar. Pior e muito pior seria se não tivéssemos o remédio. Então são coisas rotineiras da nossa vida que não tem horário. Eu posso tomar banho 7 horas da manhã, eu posso tomar banho 11 horas. Que hora você toma banho? À noite, antes de dormir. Então não tem hora. O remédio sim, o remédio tem hora, porque você vai tomar esse remédio de 12 em 12 horas. Você vai tomar esse remédio ao amanhecer, você vai tomar esse remédio antes de dormir. Mas nós não temos que fazer uma rotina, mas temos que ter disciplina. A disciplina é tomar o remédio, não é a hora. A disciplina é tomar o banho, não é a hora. A disciplina é nós almoçarmos, jantarmos. É muito importante que nós possamos ter essa disciplina para quando chegarmos lá do outro lado, já estarmos acostumados. E com tranquilidade aceitaremos todas as situações que nós tivermos que passar. Então os mercadores do templo estavam lá, com suas prateleiras, com seus animais, com seus artigos de fé. Aquela época eram os animais, hoje são os artigos de fé. Aquilo vende aqui uma vela, o outro vende... Não estou aqui condenando a religião e nem a fé de ninguém. Só estou dizendo que na porta do templo, na casa de Deus, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus colocou para fora aqueles que faziam comércio, aqueles que faziam venda livre e fortuna a troco da fé do próximo. Temos lojas aí onde as pessoas vendem velas, temos lojas em que nossas irmãs paulinas vendem livros, vendem imagens, maravilhoso. Queremos comprar? Vamos comprar. Eu tenho fé na imagem de Santo Antônio, vamos comprar a imagem de Santo Antônio. Eu tenho fé na Bíblia, vamos comprar a Bíblia. Mas lá na loja onde vende Bíblia, lá na loja onde vende santo, como a gente chama, né? Onde vende as imagens, e não na porta do templo, e não dentro do templo, que isso é fazer da casa de Deus uma loja comercial, uma venda comercial. Então dar de graça o que recebemos de graça, é como eu falei no início, esse ar que respiramos, os dons que recebemos de Deus,
Há pessoas que podem vir aqui à frente e cantar. E há pessoas que não podem vir aqui na frente para cantar. Porque o que vai sair, hein? Nada. Há pessoas que têm uma voz maravilhosa, que são afinadas, mas não vêm aqui na frente cantar porque ficam envergonhadas, ficam inibidas. Então, mas são dons que nós recebemos de graça, e que de graça nós temos que passar. Agora, quem estudou, quem trabalhou, quem pagou para se formar, porque, por exemplo, eu falei, vamos continuar no cantor. Cantores profissionais, eles estudam muito para aprender a colocar a voz, para aprender a ter o tom perfeito, para aprender a coordenação motora na apresentação. Assim também são com os artistas de teatro. Então, eles têm o direito de cobrar. Mas nós, espíritas, que sabemos que existe a mediunidade. O que é a mediunidade, gente? Mediunidade é o encontro desse plano com o outro plano. Como dizia o nosso amigo Chico, o telefone toca de lá para cá. São nossos irmãos que se manifestam através de pessoas que receberam de graça esse dom de escrever, psicografar, o dom de pintar, pintura mediúnica, o dom de incorporação, como comumente se chama. Então, e essa mediunidade foi dada de graça. Como é que nós vamos querer cobrar para atender um irmão necessitado? E para mim, talvez a maior mediunidade, a melhor, é aquela de quem tem o dom de curar. Nós conhecemos vários irmãos que têm o dom da cura. São, através da mediunidade, através da espiritualidade, ele impõe uma mão, ele faz uma prece, e a pessoa vai se curando, vai sendo tratada e vai melhorando da sua cura, da sua doença material e principalmente de suas doenças espirituais, emocionais, psíquicas. Então esses irmãos receberam esse dom de graça e de graça devem repartir, porque nada pagaram para chegar a esse ponto. Eles são catedráticos, são mestres, mas não precisaram pagar. Foram cursos que eles fizeram lá no outro lado, no plano espiritual, e que a espiritualidade continua no dia a dia ao lado deles, fornecendo energia, fornecendo o conhecimento, para que essa mediunidade seja a mediunidade da doação. Então, meus amigos, dar de graça o que nosso irmão Jesus nos ensina. Nós temos muitos dons que nós às vezes nem conhecemos, nem fazemos ideia. Nós temos muitas coisas ainda que podemos dar às pessoas, ajudar, a prece, a palavra amiga, a companhia, dar a mão, ajudar. Eu, Renato, tento ajudar as pessoas, como estou hoje aqui. Quem está sendo ajudado, sabe quem é o principal ajudado aqui? Sou eu. Primeiro que eu posso ver vocês, essas pessoas maravilhosas que são vocês. Segundo que eu encontro com velhos companheiros da lida espírita. E nesse momento, ao invés de nós estarmos fazendo alguma coisa que vá nos prejudicar, nós estamos aqui reunidos somente para aprender mais, receber mais,
sermos mais ajudados. É uma pena que hoje, uma pena para mim, né, e para vocês, para o nosso amigo ali que filma, não é uma pena, porque depois ele tem que ir atrás de quem é o compositor, quem pode autorizar ele publicar a música. Mas o que eu gosto mesmo é de cantar. Venho aqui com o pessoal, a gente, o violão, o nosso irmão do carrom, e a gente canta muitas músicas. Esse tempo todo que eu falei, a gente já tinha cantado umas 4 ou 5. Eu tinha falado menos, porque o que eu gosto é de cantar. Então, nós estamos perto da hora de fazer o encerramento, e como na abertura nós cantamos Quanta Luz, que é uma música espírita, uma música feita por irmãos da doutrina, nós vamos fazer um encerramento, também orando, também cantando, mas orando. Os nossos irmãos podem se preparar para dar o passe, tá bom? Né? O passe é individual. Enquanto vocês estiverem dando o passe, eu não paro de cantar, tá bom? Tá certo? Então nós vamos agora fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a Jesus pela sua companhia, a Mãe Santíssima pela sua presença e a toda a espiritualidade amiga. Nós vamos agradecer cantando assim: Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for,
Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Cadê o sorriso, gente? Sorrindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja e assim será.